tiver faltando alguma coisa aí na sua mesa, dê um sinal. Eles levam até você. Se tiver faltando folha, lápis. Faltou o das crianças aqui, as folhas, lápis, aqui ó. Bernardino, tá com as folhas ainda? Das crianças, ainda tem? Pega lá dentro outra lá, Dalvan. Lá dentro, lá tem mais lá. Lembrou do tempo de escola? Imagine que isso aqui é uma prova na escola. Aquela prova que é decisiva se você passa ou não, que tem os pontos que você precisa. A diferença é que na escola são estudos ali, né? Terrenos, materiais. Quando você vai fazer a prova lá na escola, no seu tempo de escola, pode conversar? Pode ficar disperso? Pode? Tem que estar com atenção, tem que estar focado, sim ou não? Então hoje não é uma pregação, um culto normal. Hoje é um estudo. E em momentos de estudo, requer bastante atenção, concentração, silêncio, falar somente o necessário, para que possamos aprender. Para que possamos passar de ano na matéria do Senhor. E não ficar de recuperação. Né? Amém. Todo mundo pronto? Todo mundo preparado? Já resolveu tudo que tinha que resolver? Agora é atenção total. Nós não estamos estudando qualquer coisa. Nós estamos estudando a palavra de Deus. Amém? Nós não estamos estudando um livro de geografia, nós não estamos estudando um livro de história, nós estamos estudando o livro da palavra de Deus. Então merece reverência, respeito, silêncio, atenção. Amém? Hoje nós vamos falar sobre o discipulado cristão. Quem aqui é discípulo? Quem aqui já fez discípulo? Nós vamos aprender sobre tudo isso. Tem algumas perguntas aqui e nós vamos começar pela primeira pergunta. A primeira pergunta, ela questiona o seguinte: qual é a principal missão dada por Jesus aos seus discípulos? Eu sei que Jesus deu uma missão para os discípulos quando veio nessa terra. Qual foi essa missão que Jesus deu para os discípulos? Mateus vai ler lá em Mateus capítulo 28, verso 19 ao 20. Mateus, capítulo 28, verso 19 a 20, diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Versículo 20. Ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém. Então a pergunta é: qual é a principal missão dada por Jesus aos seus discípulos? A letra A: acumular riquezas materiais. Letra B: viver uma vida confortável. Ou letra C: fazer discípulos de todas as nações. Eu creio que é a letra C: fazer discípulos de todas as nações. A resposta está exata. Fazer discípulos de todas as nações. Só que tem uma coisa muito interessante nesse versículo que a gente precisa entender. Na minha versão e em muitas versões fala fazer
discípulos. A Bíblia não manda a gente procurar discípulos, manda fazer. Porque procurar diz respeito a achar algo que já está pronto. Fazer diz respeito a um processo. Pegar alguém que não sabe de nada e ensinar essa pessoa a seguir Jesus. Jesus, quando foi levantar os seus discípulos, não foi procurá-los na igreja, não foi procurar pessoas letradas, não foi procurar pessoas que já o conheciam, que já eram espirituais e crentes e tudo. Um estava pescando, o outro estava trabalhando, pessoas que a sociedade não dava muita coisa por elas. Então Jesus formou do zero pessoas ali para ser seus discípulos. E essa é a principal missão dada por Jesus a todos nós. Evangelista, então vale ressaltar que muitas vezes a gente fica achando que as pessoas vão automaticamente se tornarem discípulos, mas é um processo. Que a gente contribui para esse processo. Eu lembro que quando eu era criança, eu lembro que tinha pessoas que passavam na minha casa para me levar para a igreja. Então era um discipulado. Eu quando era criança, não queria ir para a igreja em alguns momentos, mas sempre tinha uma mulher que passava lá para me pegar. Não sei se era combinado com a minha mãe, mas eu sei que ela me levou para a igreja e, de certa forma, foi um discipulado. Por quê? Lá na igreja eu participava, ouvia a palavra, fazia os estudos e, de fato, eu me tornei um discípulo. Houve um esforço da parte dela, né? E tem que haver também da nossa parte como cristão. Justamente, ela cumpriu a missão dela de fazer discípulos. A segunda pergunta, você marcou aí letra C, viu? Fazer discípulos de todas as nações é a principal missão. A segunda pergunta diz assim: o que significa ser sal da terra e luz do mundo? O que significa ser sal da terra e luz do mundo? A resposta está em Mateus. Mateus, você está que tá, viu, Mateus? Muito presente. Mateus capítulo 5, versículo 13. A Milena vai ler em Mateus capítulo 5, versículo 13. Vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Ao contrário, coloca no lugar apropriado, e assim ilumina a todos que estão na casa. Assim brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está nos céus. Milena, então, com base no que você leu, o que significa ser sal da terra e ser luz do mundo? Então, a letra A diz assim: fazer o que quiser. A letra B diz influenciar o mundo com as boas obras e a verdade de Deus. E a letra C diz que é fugir do mundo. Qual dessas opções aí está de acordo com a palavra de Deus? a letra B, que é influenciar o mundo com as boas obras e a verdade de Deus. Amém. Então, a gente aprendeu a vida toda o seguinte: que não é por obras que nós somos salvos. E é verdade. Vinícius, mas aqui está falando de obras. Aqui está falando de obras para glorificar ao nome de Deus. Então, fazer discípulo não é fazer a pessoa se apaixonar por mim. Fazer discípulo não é fazer a pessoa se apaixonar pelo que eu sou, mas é fazer a pessoa se apaixonar pelo Deus que eu sirvo, pelo Deus que me resgatou, fazer ela se apaixonar por Deus. Isso é fazer discípulos. Isso é ser sal da terra e luz do mundo. É influenciar o mundo com as boas obras e com a verdade de Deus. Evangelista, e por que Jesus faz essa comparação da gente ser sal e luz? Por que essa comparação? Porque sal e luz é o que faz total diferença, né? Na comida o que faz diferença é o sal. No escuro, uma luz pode ser vista a milhares de distância, de metros, por causa da diferença que ela faz. E muitas vezes a gente pensa assim: não,
minha família é tão problemática, eu vou fugir da minha família, eu não quero saber da minha família. Mas se eu sou luz do mundo, foi Deus que me colocou lá. No meu trabalho só tem gente que não presta, no meu trabalho só tem gente porqueira, tranqueira. Por que Deus foi me colocar logo lá? Justamente porque você é luz, você está lá para influenciar com boas obras e com a verdade de Deus. Então a letra certa é a letra B. E vale ressaltar, igual você falou, essa questão, o mundo é um mundo de trevas, né? E aonde a gente chega para trazer luz para as pessoas, direção. E essa questão do sal aí, igual você falou, dá sabor à vida das pessoas e dá sede a elas também, né? De conhecer a Deus, produzir nas pessoas o desejo de servir a Deus que a gente serve. Por que muita gente vem para a igreja? Elas fazem a comparação. Fulano foi para a igreja, a vida dela mudou. Eu vou para a igreja também. Fulano, depois que foi para a igreja, a vida dela melhorou. Eu vou para a igreja também. E eu, na minha adolescência, eu tinha isso com os meus amigos. Eu dizia, moço, aquele menino que é da igreja é diferente, eu quero ser igual a eles. Então eles produziram em mim esse desejo, essa sede de conhecer Jesus. Verdade. Então, a letra certa é a letra B. Agora, pergunta de número 3 diz assim: o que significa dar fruto como os discípulos de Jesus? O que significa dar fruto como discípulo de Jesus? A obreira Salvinice vai ler no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 5. Amém? Eu sou a videira, vós as varas. Quem está em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Amém? Amém. Aqui a pergunta é: o que significa dar fruto como discípulo de Jesus? Ser reconhecido e elogiado pelos outros? Não. Não? Não. Moça, eu pensei, bora ver o outro. Produzir as obras do Espírito, como amor, bondade, paciência em sua vida e influenciar positivamente as outras. Essa é a resposta. Será? Vamos ver as outras. Buscar apenas o sucesso pessoal, nem pensar. Letra B. Letra B. Então quer dizer que dar fruto significa produzir as obras do Espírito com amor, bondade, paciência. Porque fazer discípulo de qualquer jeito, tem como, obreiro Salvinice, fazer discípulo de qualquer jeito? Se eu não sou um discípulo de Jesus, tem como? Paulo disse assim: seja meu imitador como eu sou de... Então, se eu não imito Cristo, não tem como eu pedir para a pessoa me imitar, né? Eu vou estar estragando a vida da pessoa. Então qual é a letra da resposta? Então a resposta certa é a letra B. B. Produzir as obras do Espírito. A próxima, anotou aí? Letra B. A pergunta de número 4 diz assim: qual é o exemplo de serviço que Jesus deu aos seus discípulos durante a última ceia? A evangelista Cícera vai ler no Evangelho de João, capítulo 13, verso 3 ao 5. Amém. Sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugá-los com a toalha que estava cingida. Então a pergunta é a seguinte: qual é o exemplo de serviço que Jesus deu aos seus discípulos durante a última ceia, né? Letra A: Jesus não serviu aos discípulos. Letra B: Jesus lavou os pés dos discípulos com um ato de humildade e serviço. Ou Jesus esperou que os discípulos o servissem? É a letra B, né? Jesus lavou os pés dos discípulos como um ato de humildade e serviço. Espera aí, mas Jesus, o correto não era os discípulos lavar o pé de Jesus? Oi? O correto, a lógica humana, não era os discípulos lavar o pé de Jesus?
Mas por que Jesus vai lavar o pé dos discípulos? Porque isso é servir. Isso é discipulado. É você servir a pessoa. Porque ele vai ser meu discípulo. Agora você vai fazer tudo para mim. Você é meu discípulo. Você tem que fazer tudo para me agradar. Não. Eu que tenho que servir ele. Esse é o discipulado bíblico. Eu que tenho que servir ele. Mostrar ele. Dar o exemplo de humildade. Dar o exemplo de serviço. Dar o exemplo de amor. De companheirismo. Então, a resposta certa da letra da questão 4 é o que a evangelista Cícera leu. É a letra B. Jesus lavou os pés dos seus discípulos como ato de humildade e serviço. E vale ressaltar que o exemplo ele vale mais do que palavras. Muitas das vezes as pessoas elas vão olhar mais para as nossas atitudes do que aquilo que a gente fala. Então Jesus falou, mas muito mais do que falou ele fez. Então o que a gente vê marcando na vida dos discípulos é o exemplo de Jesus. Que ele não esperou ser servido. É igual, por exemplo, tem um jantar aqui na igreja. Nós temos duas opções: esperar as pessoas servir a gente, ou a gente ir lá pegar e ajudar a servir os irmãos. Tem gente que sai chateado em eventos da igreja, porque diz assim: nem botaram para mim, nem colocaram refrigerante. Ou seja, ela esperou ser servido. E como cristão eu tenho a missão de servir as pessoas. Muitas vezes você é uma pessoa que está no seu emprego lá, no seu trabalho, e existem pessoas lá que têm que trazer um copo d'água para você. Mas como cristão a gente faz diferente, a gente vai levar água para eles, a gente serve. Ô fulano, eu vim trazer água para você aqui, você aceita? A pessoa fica até constrangida, fala: moço, era eu que tinha que levar água para você, você é meu superior e você que está trazendo água para mim. E o evangelho é isso, é a gente ajudar as pessoas com exemplo. É isso. Jesus tinha razão e tinha autoridade para falar: quem vai, lava o meu aqui agora, aqui ó, vocês. Agora, todo mundo lava. Não, ele foi lá e lavou os pés dos discípulos. Isso é o discipulado, é o servir, né, dar o exemplo. A pergunta agora, você respondeu aí, letra B, viu? Da número 4 é letra B. A questão de número 5 diz assim: qual foi a instrução de Jesus aos seus discípulos em Mateus 10, do 7 ao 8, sobre o que eles deveriam fazer quando pregassem o Evangelho? A guerreira da oração e obreira Luzicleia vai ler em Mateus 10, do verso 7 ao 8. E indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dai. A letra A: cobrar pela cura dos curas e milagres. Errada. Quem cobra é macumbeiro, feiticeiro, é quem cobra, rezador. Curar todos os enfermos gratuitamente e pregar que o reino dos céus está próximo. Essa daí é a resposta correta. Manter o evangelho em segredo está errado, porque Jesus disse que a gente tinha que pregar o evangelho por onde a gente fosse. Verdade. E também o evangelho Ide e pregai o evangelho. Era isso que Jesus pediu. Então, a resposta correta está na letra B. Curar todos os enfermos gratuitamente, pregar que o reino do céu está próximo. O dízimo não está cobrando, não. O dízimo é cobrado para manter o nosso templo, não para cobrar pela cura, porque quem cura é Jesus, e Jesus só usa a gente. Nós só somos usados para curar as pessoas, mas quem cura é Jesus. Então o dízimo é só para manter o templo, a casa do Senhor. Ótimo. Então a resposta certa é a letra B. Eu achei muito interessante que ela falou que quem cobra é feiticeiro, né? É macumbeiro.
Então, se alguém cobrar para orar por você, para pregar a palavra de Deus, a gente sabe que tem gente que vive disso. Aí você fala assim: ah, como é que o cantor veio aqui no dia do evangelho que cobrou? Não, é uma apresentação artística, tem um custeio, ele vive daquilo, mas ninguém também é obrigado a pagar, né? Mas assim, a gente como discípulo de Jesus nunca pode cobrar para poder ir orar na casa de ninguém, ou por ninguém, ou para pregar a palavra para ninguém. É igual o bispo falou aí sobre cobrar, são os macumbeiros. Eu lembro que uma vez eu fui em um desses aí, benzedor, rezador, sei não. E lá, ele falou lá a minha vida, porque assim, ele só vê o que já passou. E nós sabemos que todo mundo tem uns altos e baixos. Até fácil de eu chegar na vida de Vinícius e falar um monte de coisa da vida dele e acertar a maioria. Então ele falou um monte de coisa do meu passado e falou assim, para tirar essa macumba que foi feita é 3.500. Eu paguei 50 só para ele me dar esse valor. Eu paguei R$50 para ele me dar esse valor. Para ele me dar, para falar que era esse valor para ele fazer o tratamento. Entendi. Foi a primeira e a última vez que eu vi esse homem na minha vida. Graças a Deus, né? Amém. Então a resposta certa é a letra B de novo. A pergunta de número 6 diz assim: qual é a advertência de Jesus para aquele que olha para trás depois de colocar a mão no arado? Qual é a advertência de Jesus para aqueles que olham para trás depois de colocar a mão no arado? A obreira A levita Flávia vai ler. Jesus respondeu: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para o reino de Deus. Aqui temos três alternativas que diz que não é adequado para ser discípulo. Vou ler a pergunta. Qual é a advertência de Jesus para aquele que olha para trás depois de colocar a mão no arado? Que não é adequado para ser seu discípulo, que deve pedir perdão imediatamente, que é sábio em avaliar suas escolhas. E aí, Flávia, baseado no que você leu, baseado no que está escrito, qual é a resposta para a pergunta: qual é a advertência de Jesus para aquele que olha para trás depois de colocar a mão no arado? Será que é para trás? O versículo diz: quem começa a arar a terra e olha para trás não serve para ser discípulo de Deus. Que não é adequado, no caso, para ser um discípulo. É aquele que vive no passado, É a alternativa A. Letra A. A resposta está exata. Jesus fala isso por quê? Porque tem gente que começa na caminhada com Deus e depois fala: eu acho que eu arrependi, negócio de ser obreiro, missionário, pastor. E a pessoa começa a olhar para trás. A Bíblia diz: se você for ficar olhando para trás, você não é apto para o reino de Deus. Nem que olhar para frente. Botou a mão no arado para fazer a obra de Deus, meu irmão, não olha para trás não, continua, porque Deus vai te honrar. Porque tem muita gente que desanima e fica olhando as dificuldades. Bom quando eu era membro, ou bom quando eu nem era convertido. Não, põe a mão no arado para trabalhar para Jesus e não se arrepende não. Verdade, eu lembrei que uma vez eu falei assim para uma pessoa: você quer ser discípulo? Quer que eu discipulo você? Eu quero. Eu comecei mandando umas mensagens boas para ela, umas mensagens proféticas: você vai vencer, Deus é com você e tudo. Aí depois de um tempo eu mandei um relógio de oração. 1 hora você ora por tanto, 1 hora você ora por outra coisa. Mandei um relógio de oração. Ela falou assim: ei, vamos deixar esse negócio quieto, né? Não quero esse negócio mais não. Tipo, tem muita gente que é assim com Jesus. Não, Jesus, eu quero ser seu discípulo. Seu discípulo não falta nada, seu discípulo tem poder, seu discípulo tem unção, seu discípulo vence e tudo. Aí Jesus fala: quem quiser me seguir tem que carregar a cruz, tem uma cruz. Não, aí já é demais, quero mais não. Eu nem conheço, mas tem gente que é assim, bota a mão no arado, depois olha para trás. E essa pessoa não está adequada para ser seu discípulo. Então a resposta certa é a letra A. Da letra 6,
da questão 6, a resposta certa é a letra A. Questão de número 7, diz assim: o que Jesus ensinou sobre o papel de servir aos outros como discípulo? A obreira Viviane vai ler em Marcos, capítulo 10, verso 43 ao 45. Mas entre vocês não pode ser assim. Pelo contrário, quem quiser ser importante, que sirva os outros. E quem quiser ser o primeiro, que seja o escravo de todos. Porque até o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida para salvar muita gente. A pergunta: o que Jesus ensinou sobre o papel de servir aos outros como discípulo? Alternativa A: que servir aos outros não é necessário. Letra B: que o maior entre os discípulos deve ser servidos pelos outros. Letra C: que o maior entre os discípulos deve ser os servos de todo. Pelo que eu entendi, é a letra C. Porque a letra A, que é servir aos outros não é necessário, essa aqui não tem lógica. E a letra B também não tem lógica, que é maior entre os discípulos deve ser servidos pelos outros. Quem é discípulo ele tem que ter essa mentalidade de servir uns aos outros. Então é a alternativa C, que o maior entre os discípulos deve ser servido, deve ser servo de todos. Isso. Então, que o maior entre os discípulos deve ser o servo de todos. Na lógica humana, o menor serve o maior, né? Quem tem mais autoridade, quem tem mais poder é para ser servido. No reino de Deus, quem tem mais poder e quem tem mais posição, quem tem mais autoridade é o que mais serve. Até a questão de Jesus, a maioria das pessoas que talvez tem gente que não entende, pensa assim, mas o povo que tinha que servir Jesus. Mas a gente vê a humildade que Jesus tem de mostrar para as pessoas que pelo fato de ele ser o Filho de Deus, não significa que o povo tem que servir somente a ele. Mas ele mostra ali um espírito de humildade e de discípulo, de servir uns aos outros, como ele lavou os pés dos discípulos e tal. Isso foi um exemplo que ele deixou para todos nós. Então, um dos significados de ir e fazer discípulos é ir fazer pessoas para você servir elas. Não é isso também? Evangelista, teve uma situação de um médico que ele é obreiro na igreja. E aí ele estava passando os envelopes. Aí alguém falou assim: não, doutor, o senhor passando envelope, não pode sentar lá. O pessoal aí serve. Ele falou: não, lá fora eu posso até ser médico, lá no consultório, no hospital, mas aqui eu sou servo, aqui eu não vim para ser servido, aqui eu vim para servir. Então muita gente confunde essa questão da posição social dela lá fora. Aí quando ela vem para a igreja, ela eu sou isso, eu sou um doutor, eu sou uma doutora. Deus me livre de passar um pano aqui, mas o nosso chamado é para servir, independente de ser doutor, doutora, empreendedor, seja o que a gente for, a gente entender que independente da nossa posição social, a gente tem que ser servo. Porque Jesus era Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e se fez o menor. Verdade. E muitas vezes a gente quer servir só quem é crente, né? Só quem é bom, só quem merece. Mas Jesus lavou o pé dos discípulos, com certeza, talvez. Judas estava lá, talvez, não sei. Pedro que ia negar ele sabia disso. Os discípulos que iam fugir quando ele fosse crucificado. Então a resposta certa é a letra C. Questão de número 8. Diz assim: qual é a promessa de Jesus aos discípulos após a grande comissão? A evangelista Patrícia vai ler em Mateus, capítulo 28, verso 20. Mateus 28, 20 diz assim: ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então aí, né? A letra A, ele prometeu que ele seria rico em riquezas terrenas, né? A promessa de Jesus aos discípulos. Ou a letra B, ele prometeu que estaria com eles sempre até o fim dos tempos. A C, ele prometeu que eles não enfrentariam o desafio. Aqui a resposta correta. A promessa que Jesus fez com os discípulos é que estaria com eles, né? Todos os dias, até a consumação dos tempos, né? Então a resposta correta é a letra B. Amém.
A letra B. Então a gente vê que discipulado envolve primeiro foi processo que a gente viu, é uma coisa que começa do zero, serviço e companhia. Jesus disse: eu estou convosco todos os dias. Então a resposta certa da questão 8 é a letra B. Ele prometeu que estaria com ele sempre, até o fim dos tempos. Questão de número 9 diz assim: o que Jesus quis dizer quando disse que aqueles que não odeiam o pai, a mãe, a esposa, os filhos e os irmãos não podem ser seus discípulos? A irmã Ednélia vai ler em Lucas, capítulo 14, verso 26. Lucas 14, 26 diz assim: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Então, a resposta, o que Jesus quis dizer quando disse que aqueles que não odeiam o pai, mãe, esposa, filhos, irmãos, não podem ser seu discípulo, eu acredito que ele deve estar enfatizando o que está na alternativa B. Ele estava enfatizando a prioridade de amá-lo acima de todos os outros relacionamentos. Então, mas minha mãe não é crente, aí meu pai não é crente, aí eu faço o quê? Eu não posso deixar de falar com eles, não? Não vai deixar de falar com o pai e com a mãe, mas a prioridade é Deus. Minhas irmãs, meus irmãos é da macumba e eu sou da Missão Mundial Servos, e aí agora? Continua falando. Porque o que Jesus está mandando dizer não é para cortar laços. Não é não? Não. É para quê? É para a gente, na realidade, enfatizar o amor de Deus em qualquer circunstância. Amar a Deus sobre todas as coisas. Então não é porque meu irmão é da macumba, minha tia é da macumba, que eu sou da missão, da libertação, que a gente tem que ficar de mal ou sem se falar. Senão, como é que a gente pode ser o sal? Ou luz no meio das trevas, né? Se a gente vai ficar só entre nós e não vai ter aproximação nenhuma. E o que mais a gente tem na família são pessoas que talvez ainda não conhecem o Evangelho, né? Ainda não conhecem o nosso Jesus Cristo como um único e suficiente Salvador. Então, até a gente tem que levar o ID do Senhor para nosso lar e a nossa casa, né? Servir eles, né? Servir, relacionar para que eles vejam as nossas boas obras. Isso é um bom testemunho para que as pessoas ao nosso redor olhem e vejam que quão bom é servir a esse Deus. Então eu não posso endemonizá-lo, não falar, você é do capeta, você é do diabo, você vai pro inferno. Pode não? Até dá vontade, mas não é certo não. Se a mulher for casada e o marido disser assim, ó, eu não aceito você ir para a igreja, eu não aceito você servir esse Jesus, e aí? Amar a Deus sobre todas as coisas, tem que ter sabedoria, bispo, e agora? Ele falar assim, ou a igreja ou eu. Tem marido que fala isso, né? Negócio de igreja, ou como você escolhe, a partir de hoje. Ou você vai para a igreja ou o casamento acaba. E aí, o que faz nessa situação? É orar a Deus para transformar o coração do marido e não precisar largar nem uma coisa nem outra, para que haja comunhão, porque Deus pode fazer através da oração. Então eu acredito que a mulher pode ter um pouquinho de paciência, orar e Deus vai trabalhando. Não é necessário largar a igreja nem o casamento. Amém. Então a resposta certa da questão 9 é a letra B. Jesus estava enfatizando a prioridade de amá-lo acima de todos os outros relacionamentos. Eu lembro que diversas vezes meu pai e minha mãe ficou com raiva de mim porque eu sempre estava na igreja. Minha mãe chegava até a dizer assim, por que você não muda na igreja? Quando eu ia comer, ela assim, na igreja não tem comida não? Almoça lá, mora lá, dorme logo lá. Teve um dia que meu pai queria que eu fizesse algo para ajudar ele, só que já era horário do culto, domingo. E aí eu disse assim, não vou fazer não. Aí ele disse assim, diabo de pastor. Ficou com raiva, eu larguei ele lá bravo e fui para o culto. Ficou com raiva, é o que Jesus disse. Muitas vezes é essa a questão. Colocar ele em primeiro lugar, né? Verdade. Honrar e respeitar pai e mãe, mas sempre colocar Jesus como prioridade. Oi?
Quer ler? Eu vou passar essa aqui para o Jorge Lucas e depois o Dalvan vai responder a outra. Pronto. A questão de número 10, Jorge Lucas. A pergunta é o seguinte: qual é o objetivo final para um discípulo? O que o discípulo tem que buscar? Você vai ler aí em Lucas capítulo 6, verso 40. O discípulo não é superior a seu mestre, mas todo que for perfeito será como seu mestre. Jorge Lucas, aí tem 3 opções sobre qual é o objetivo final para o discípulo. A primeira opção diz que é ser igual ao mestre. A segunda opção diz que é superar o mestre. A terceira opção diz que é ignorar o mestre. Ser igual ao mestre. Ser igual ao mestre. Justa, parabéns, é isso aí. Então, se a pessoa está me discipulando, eu não tenho que querer ser melhor que a pessoa, né? E nem também ignorar, mas aprender, né? Então o discípulo nunca vai ser superior ao seu mestre? Ele pode ser até melhor, mas por que ele não vai ser superior? Porque ele é uma extensão. É uma extensão, então ele pode dar até mais fruto. Por exemplo, o Elias realizou 7 milagres. O Eliseu, discípulo de Elias, realizou 14. Quem foi maior? Elias ou Eliseu? O Elias sempre vai ser maior do que o Eliseu, porque o Eliseu é discípulo de Elias. O Eliseu está carregando algo que o Elias liberou sobre a vida dele. Então Jesus diz assim: vocês vão fazer milagres maiores do que eu fiz. Então quer dizer que se eu fizer um milagre maior do que aqueles que Jesus fez, eu sou maior que Jesus? Por que não? Porque eu sou apenas uma extensão de Jesus na terra. Extensão de Jesus, isso aí. E o discípulo então nunca, é que nem disse o Jorge Lucas, ele sempre vai ser igual ao seu mestre, tem que ser igual. Nosso exemplo é ser igual a Jesus. Então a resposta certa é a letra A, ser igual ao mestre. A questão de número 11 diz assim: qual é a importância da perseverança no discipulado? O missionário Dalvan vai ler aí no Evangelho de Mateus, capítulo 10, verso 22. Aleluia. É o livro de Mateus, capítulo 10, verso 22. Está dizendo assim: e o odiado de todos serei por causa do meu nome. Mas aquele que perseguiram até o fim será salvo. Deixa eu ler de novo aqui. E odiado todos serei por causa do meu nome. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí? Aqui a questão será uma: não é importante os discípulos poder desistir a qualquer momento. Aqueles que perseguiram até o fim será salvo, ou aquele que desistir será condenado a ser tudo novamente em qualquer momento. A questão de número 11, ela está perguntando qual é a importância da perseverança no discipulado. Será que não é importante? Os discípulos podem desistir a qualquer momento? Será que aquele que perseverar até o fim será salvo? Ou será que aquele que desistir será perdoado e aceito novamente a qualquer momento? E aí? Moça, a resposta certa será a letra B. Será? Não, com certeza seria. Tem certeza? Porque a letra A não tem como, né? E a letra C também está fora assim, não tem lógica nenhuma. Mas é a letra B. É a letra B. Quando Jesus levantou os discípulos aqui na terra, no começo estava muito bom.
transformando água em vinho, multiplicando pão e peixe. É bom demais, né? Bebendo, comendo. Só que chegou a hora da cruz, todo mundo, ó, vazou. A gente vai ser odiado por causa do nome dele. Do nome dele, por ser discípulo dele. Bispo, me chamou a atenção a letra C. A alternativa diz assim: aquele que desistir será perdoado e aceito novamente a qualquer momento. Então, assim, as pessoas que muitas das vezes se desviam do Evangelho e têm conhecimento da palavra, faz sentido essa frase? Quer dizer que eles podem ser aceitos a qualquer momento. Não é a resposta correta no momento, mas numa situação dessa, o cristão ele deve pensar assim, que se ele desistir da caminhada e voltar a tempo antes da trombeta tocar, antes de Jesus vir buscar o teu povo, ele pode ser aceito também a qualquer momento? O perdão ele está disponível em vida. Enquanto a pessoa tiver vida e ela de fato se arrepender, porque o que é o arrependimento? O arrependimento não é tristeza. Por exemplo, Judas, quando ele traiu Jesus, que Jesus falou para ele assim: você trai o filho do homem com um beijo, amigo. Ele voltou para devolver as moedas. Aí ele estava caminhando no processo de arrependimento. Voltou para devolver as moedas, ficou triste, mas ele não se voltou para Jesus. Aí ele foi tirar a própria vida dele. Ele não se arrependeu, ele teve o quê? Um remorso, ele teve uma tristeza. Então tem gente que tem a tristeza de ter feito algo errado, mas não tem o arrependimento de dizer assim: não, eu vou voltar para Jesus, que nem o caso de Pedro. Pedro também errou, mas ele voltou para Jesus. Ele se arrependeu, pegou firme com Jesus. Então, se a pessoa de fato se arrepender em vida e voltar para Jesus de todo o coração, ela vai ser aceita, porque Deus não rejeita, em vida. Agora, depois que morre, não adianta mais arrepender. Qualquer um em vida que se arrepende. Agora, por que o difícil muitas vezes é se arrepender? Porque eu disse assim, quando eu saí da igreja, quando eu tinha 14 anos, eu disse assim: quando eu estiver perto de morrer, eu me arrependo e vou para o céu. Aí no dia que o cara botou a arma na minha cabeça, a única coisa que eu não me lembrei foi de arrepender. Deu assim, passou batido. E aí depois que eu fui fazer a análise, que Deus me deu o livramento, eu falei: meu Deus, meu plano era arrepender, eu não arrependi. Aí no outro dia eu procurei ir para a igreja. Então assim, a gente precisa entender isso. Se a pessoa está lá fora e ela se arrepender, ela vai ser salva. A irmã Noêmia vai responder a 12ª. A 12ª questão diz assim: qual é a condição que Jesus estabeleceu para aqueles que desejam ser seus discípulos em relação às suas possessões materiais? A irmã Noêmia vai ler então, aí. Vamos lá. No Evangelho de Lucas 14:33. Assim, pois, qualquer de vós que não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Então, a pessoa que quer ser discípulo de Jesus, ele deve renunciar. Renunciar a muitas coisas na vida dele. Principalmente se ele tiver bens materiais, para não se apegar muito com as coisas. Então ele tem que dividir, compartilhar com quem não tem. Então a pergunta, as alternativas aqui são: letra A, devem acumular riquezas materiais. B, devem compartilhar todas as suas posses com os necessitados. C, devem renunciar a tudo o que possuem. A resposta certa é a letra B. Letra B? Sim. Devem compartilhar todas as suas posses com os necessitados. Ah, tá. Desculpa aí, é porque eu me equivoquei. É a letra C. Deve renunciar a tudo que ele possui. Certo. Agora, esse renunciar aí, será que, por exemplo, sabe o que significa esse renunciar? Por exemplo, a senhora é professora, né? Aí a senhora decide ser seguidora de Jesus. Significa que a senhora tem que ir lá e pedir demissão do trabalho da senhora para ser... A pessoa tem uma empresa, ela fala assim: não, agora eu vou ser discípulo de Jesus. Eu aprendi lá na missão que para ser discípulo de Jesus tem que renunciar a tudo
Tem para seguir Jesus. Eu vou abrir mão, deixar a empresa para os outros aqui. Será que é isso? Quando a Bíblia fala de renunciar, a Bíblia não está deixando você abrir mão do seu trabalho, do seu emprego, do que você tem. Está falando sobre você não colocar isso acima de Deus, que agora Jesus será a sua prioridade e Ele vai influenciar sua profissão, sua empresa, tudo que você tiver nessa terra. Renunciar aí, no caso, o pecado, né? O pecado, justamente. O pecado. Uma das condições para ser discípulo de Jesus foi o que Ele falou: se alguém quiser vir após mim e me seguir, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. Renunciar tudo aquilo que afasta ele do Senhor, né? Verdade. Aí, evangelista, nós vemos também a questão que tem os dois lados da moeda. Tem esse lado que não significa a pessoa vender tudo que ela tem e dizer assim, agora eu vou ser um missionário. Porque quem tem um chamado de missionário, o próprio Deus coloca no coração para ele abrir mão de emprego, abrir mão de coisas para servir a ele na obra. Por exemplo, Deus me chamou e eu, na convicção daquele chamado que eu tenho, eu abri mão de emprego, eu abri mão de coisas para me render ao propósito de Deus. Mas não é que todo mundo tem que fazer isso, porque tem pastores amigos meus que ele não precisou abrir mão do emprego dele para poder ser um pastor. Só que no meu caso, que eu tive que mudar de cidade, sim, tive que abrir mão de muita coisa. Aí vamos supor, vou para a África, aí eu vou ter que deixar muita coisa aqui, um exemplo. Então tem pessoas que têm essa necessidade, dependendo do chamado específico, né? Dela deixar coisas materiais para poder se render ao propósito de Deus. Verdade. Então a pessoa pode pensar assim, eu vou fazer igual o bispo fez, eu vou fazer também, sendo que Deus não falou nada com ela. Pode? Não. Hã? Não, é porque, por exemplo, Pedro era pescador, empreendedor. No melhor momento de sucesso dele, que foi na pesca maravilhosa, que o barco dele encheu tanto, que a Bíblia diz que quase afundou, Jesus disse assim para ele, deixa tudo que você tem e me segue, e você vai ser pescador de homens, não de peixe. Então no momento que a empresa dele prosperou, Jesus pede ele para largar tudo. Ele largou peixe, largou barco, largou tudo. Aí quando ele se decepciona, quando Jesus morre na cruz, ele volta a pescar. Volta para aquilo que Deus não chamou. Deus não queria mais ele como pescador. Deus não queria ele, era uma empresa, não queria ele mais como empresário da época. Deus queria ele como um discípulo. Tem pastor que ele é empresário de sucesso. E tem muitos deles que Deus vai chamar para pastorado e não para empresas. Agora tem pastor que ele tanto toma conta de comércio, como ele também toma conta de igreja. Então são chamados específicos. Por exemplo, se Deus disser para lhe enviar para uma obra, vamos supor, lá em Brasília, o que você vai ter que deixar aqui? Sua casa, sua empresa. Mas você vai porque você está indo por causa de um chamado. Mas tem gente que não vai. Por quê? Ela fala assim, e minha casa? E minha empresa? É meu trabalho? E meu trabalho? Entendeu? Então muitas vezes a pessoa não renuncia. Para mim foi uma luta, mas eu entendi o propósito de Deus. Por quê? Eu trabalhei a vida toda com meu pai. Então meu pai empresário, a pessoa que ia suceder ele na empresa era eu. Aí de uma hora para outra Deus muda a rota, fala, não, eu não te chamei para ser empresário, te chamei para fazer a obra. E isso porque o meu pai também já tinha profetizado isso na minha vida antes de eu nascer. Mas foi revelando no meu coração, para eu poder me desprender dessas coisas, para poder focar só no chamado. Só que cada pessoa é específica. E também, bispo, o contexto desse versículo é Jesus falando com os discípulos. Com os discípulos. Naquela época, só tinha os 12, falando desse daqui, né? Os 12 apóstolos. Só que Jesus não ficava só num lugar. Jesus andava de várias cidades. Como é que eles iam andar com Jesus de cidade em cidade com o emprego deles, no lugar que ele estava? Não, eles realmente tinham que abrir mão de tudo, porque ia passar a viver de cidade em cidade com Jesus. Hoje não, Jesus está em todo lugar. Jesus não está aqui mais na terra andando de cidade em cidade, Jesus está no céu. Então eu posso separar meu tempo aqui em Santa Rita orando a Deus, lá em Barreiras orando a Deus. Então esse negócio de deixar tudo, bens materiais, serviu para aquela época, para aquela ocasião, para aquele momento, Jesus e os discípulos, pessoalmente. Agora no caso do Bispo John, por exemplo, no caso nosso, nem sempre vai precisar ser a mesma coisa, não é verdade?
E também, como ela falou, pode ser renunciar ao pecado, né? Renunciar nosso orgulho, renunciar o que for, que vai nos atrapalhar. Tudo que nos atrapalha. Por exemplo, a pessoa se converte e tem um bar. E aí? Ela continua com o bar? Não pode. E na igreja? Ou tem que renunciar ao bar? Aí tem que renunciar ao bar. Tem gente que trabalha no bar e vai renunciar a um emprego por causa de Jesus. E vai ser recompensado. Compromete a fé dela, atrapalha. Tudo que te atrapalha, você tem que deixar. Tem uma frase que diz: deixa para trás tudo que não te leva para frente. Então você tem que deixar para trás. Se não está te levando para frente, está te atrapalhando ser um discípulo de Jesus, deixa para trás. Então, a pergunta 13 aqui: que recompensa Jesus promete aos que devem um copo de água a um dos seus discípulos? Letra A, riqueza material. Letra B, uma coroa de ouro. Letra C, não perderá a sua recompensa. Fui pesquisar na Bíblia que eu achei. E qualquer que dever dado, só que será um copo de água fria a um destes pequenos em nome de discípulos. Em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Então a letra C, não perderá a sua recompensa. Isso. Então vale ressaltar a questão de muitas vezes a gente fazer algo pelos discípulos, né, do mestre. E a Bíblia diz que aquele que faz algo pelo discípulo, de maneira alguma, fica sem recompensa. Sem recompensa. Não deu para passar em todo mundo na mesa, mas na próxima semana quem não respondeu hoje vai responder. O irmão Bernardino, né, dessa vez ficou... Quer comentar? Mais alguém quer comentar? Dá um sinal com a mão. Amém. O que eu queria comentar é sobre a questão dos apóstolos naquela época, que tinha que deixar seus peixes, deixar suas coisas, seus bens e seguir, né? Já hoje, nós temos que deixar também. Nós temos que deixar a vida mundana, nós temos que deixar, não colocar nossos bens em primeiro lugar, nós temos que deixar ele de lado, que esses bens é uma concessão, e nós temos que seguir o Jesus em espírito e em verdade, para que a gente não coloca, bispo, é deixando também, de qualquer forma é deixando. Naquela época deixava suas coisas e seguia para fazer os discípulos. Hoje também nós temos que deixar nossos desejos, nossas vontades, nós temos que deixar a prioridade de dinheiro, de bens materiais, para seguir Jesus, porque se não for dessa forma também, não é bem aceito, você não vai ter seu galardão, como o menino falou, não é isso? Então o que eu queria comentar é que também nós estamos deixando também a nossa viva regozijada lá fora, para que nós seguimos ao Senhor também do mesmo jeito, amém? Glória a Deus. Verdade. E questão de deixar emprego, deixar coisas para servir a Deus, são casos específicos de pessoas que foi direcionada para esse propósito. No geral, é como o guerreiro Bernardino falou, a gente tem que deixar o pecado, deixar a velha vida, deixar o mundo, mas a questão de deixar bens, como a questão do bispo, é questões específicas para pessoas específicas. Teve uma obreira que ela falou assim para mim: bispo, eu vou sair do meu emprego para eu fazer a obra de Deus. Eu disse: como assim, minha filha? Ela disse: não, eu já mandei dar baixa lá no meu emprego para eu poder agora viver da obra. Falei: mas como é que você vai viver da obra se você ainda não está nenhuma missão enviada, nem nada? Porque assim, vocês precisam entender que as coisas vão acontecendo naturalmente, que chega um momento que você tem que tomar uma decisão. Foi o meu caso. Quando eu estava na igreja como pastor, eu estava na igreja como pastor e trabalhando. Só que chegou um momento que eu tive que escolher. Ou eu continuava no meu emprego, ou eu continuava pastoreando. Eu que tive que escolher. Por quê? Porque eu vi que aquilo estava me atrapalhando, não dava dano para eu conciliar as duas coisas. Teve um dia que morreu uma pessoa parente de alguém da igreja, e eu, como pastor da igreja, não pude ir no velório dar uma palavra. Por quê? Porque eu estava trabalhando. E aquilo ali me incomodou muito, porque tinha situações que necessitavam da minha presença e eu não podia ir. Por quê? Porque eu estava trabalhando.
bispo, eu estou aqui no hospital, tem como vir aqui me fazer? Oh, não posso, irmã, eu estou trabalhando. E aí chegou um momento que essas coisas foram me levando para eu tomar uma decisão. Não foi que eu larguei tudo e agora eu vou viver da obra. Não, eu fui caminhando, trilhando os dois juntos, e chegou um momento que eu tive que escolher. Ou eu vivo da obra, ou eu vivo do trabalho que eu tenho. E quando eu vim para Santa Rita, eu ainda tentei montar algumas coisas, que lá em Barreiras eu vendia. A gente tinha uma equipe que vendia lingerie. E aí arrebentava, estava dando certo, estava prosperando. Quando eu trouxe para aqui, deu tudo errado. Por quê? Porque Deus não queria. Aí depois teve uma vez que eu fiz outro investimento nos produtos de cosmético, que eu também vendi lá, estourei de vender. Chegou aqui, não deu certo. Falei, meu Deus do céu, vou voltar para os rastreadores de carro, porque lá em Barreiras eu vendia muito rastreador de carro e de moto, vendia e instalava. Chegou aqui o povo, não, aqui ninguém rouba moto nem carro não, precisa botar rastreador. Falei, pronto, vocês estão entendendo? Por quê? Aí Deus foi me mostrando, não, eu quero você só na obra, só focado no chamado, para aquilo que eu te chamei aqui, específico. Agora eu posso ir para outra cidade e talvez Deus conciliar esses dois, empreendimento e o trabalho na obra de Deus. Verdade. Para finalizar, não faça nada sem a direção de Deus. Não largue, vai se largando todo sem Deus ter mandado. Deus, eu estou aqui. Largou, eu não mandei. Vamos orar? Agradecer a Deus por esse estudo. Hoje o estudo, a gente trouxe um estudo light, mas semana que vem tem um estudo, evangelista. Tem 2 estudos que vai acontecer. Agradecer também a presença da irmã Bruna. 2 estudos que vai acontecer essas 2 próximas semanas que você não pode faltar. Por quê? Porque é fenomenal. Um estudo é sobre os dons, coisas que você nunca ouviu e nunca viu sobre dons extraordinários. E um outro estudo sobre falsos profetas. Meu Deus, é coisa que você tem que vir, porque se você não vir nesses 2 próximos estudos, você vai deixar de absorver um conhecimento extraordinário. Então, semana que vem, se esforce o máximo que você puder, porque está impactante. Eu mesmo estou impactado com esses 2 próximos estudos. Amém? O evangelista vai orar sexta-feira de libertação e sábado a gente vai estar lá no MAAP. Está todo mundo convidado para estar lá no MAAP no sábado, querido. Vamos orar? Feche os seus olhos. Pai, nós te agradecemos pelo estudo dessa noite. Te agradecemos por esse tema. Nos ensina a fazer discípulos, nos ensina a cumprir essa missão que nos foi dada, que foi confiada a nós, de fazer discípulos, nos capacita para fazer discípulos, nos dê sabedoria para fazer discípulos, nos ensina a ser discípulos do Senhor, nos ensina a ser discipulado, em nome do Senhor Jesus, nos dê humildade para servir, ó Deus, nos dê humildade para servir pessoas que pela lógica humana deveriam servir a gente. Senhor, nos ensina a ser discípulos fiéis do Senhor, em nome do Senhor Jesus, que tudo que nós aprendemos aqui, que seja colocado em prática para a glória e louvor do teu nome, em nome de Jesus, amém, graças a Deus. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor. Fala assim, ó, a paz do Senhor, discípulo de Jesus. Pode levar a folha, querido, só o lápis que vai ficar. Os obreiros no final me ajudar a juntar as mesas e os lápis